Primeiro eu vou falar um pouco, se eu conseguir passar. A Ecometano, ela é uma companhia de investimentos em infraestrutura. Nós fazemos parte de um grupo que tem uma atuação bastante transversal na cadeia do gás natural e também uma atuação importante na cadeia das energias renováveis. Nós somos um grupo que atua há quase 20 anos nesse setor. Começamos com uma operação, na verdade eu gosto de dizer que a gente contar nossa história falando que a gente começou com uma operação de upstream e downstream de gás fóssil. Então aqui naquele quadro a empresa ERG e a empresa CDGN, as duas empresas ali de baixo. A ERG é um poço maduro que a gente explora na ilha de Itaparica há mais de uma década, e a CDGN é uma empresa que atua no segmento de logística de distribuição de gás natural comprimido. A gente tem mais de uma década de atuação produzindo gás e distribuindo gás nas suas diferentes esferas. A CDGN atende o mercado veicular, atende um monte de postos de combustível, atende o mercado industrial, e a gente tem também gás sendo entregue para o mercado de geração de energia, enfim, uma série de aplicações da parte de distribuição de gás. E essa existência dessas duas operações fez com que a gente conseguisse atrair um sócio no fundo de investimentos no FFGTS, que aportou mais capital na nossa companhia para que a gente pudesse fazer uma companhia que fizesse o upstream renovável, essa é a Ecometano, e que a gente pudesse também atuar no aumento da oferta no downstream. Então, dentro do nosso portfólio de companhias, a Ecomotors é uma companhia que aqui tem como objetivo a conversão de equipamentos diesel para a utilização de gás natural. Então a gente tem um histórico, vou mostrar um pouco mais para frente, de trabalhar com conversão para diesel gás e trabalhar com equipamentos convertidos diesel para virarem autorizados. E dentro desse histórico que a gente construiu, a gente conseguiu molhar os pés com bastante experiência e casos concretos que mostram a viabilidade técnica e econômica desse negócio de uma forma bastante clara. Recentemente, para completar um pouco a nossa estrutura corporativa, a gente fez a aquisição de um pedaço de uma companhia que tem como objetivo a oferta de vapor e energia elétrica através da biomassa. Então hoje, o grupo MDC Par tem na Ecometano uma produtora de gás natural renovável, na ERG uma produtora de gás natural fóssil, na CDGN uma distribuidora desses combustíveis, e na ERG uma empresa que atua na cadeia do plantio da biomassa e do fornecimento de vapor e energia elétrica. Um pouco da experiência que a gente já tem acho que o primeiro desses veículos já foi convertido há quase 10 anos atrás, então caminhões, ônibus, caminhões de coleta de lixo, mais para frente empurradores que navegam pelos rios da Amazônia, equipamentos de geração de energia elétrica estacionários. Então todos esses cases foram cases onde a gente colocou o nosso tempo e o nosso capital com o objetivo de identificar oportunidades de negócios e de testar de fato a viabilidade técnica e econômica dessas aplicações. Acho que a grande lição que fica aqui é que eu não vou repetir as ótimas apresentações que foram colocadas hoje, mas o fato é que a viabilidade técnica existe, a viabilidade econômica é um fator que a gente começa a observar cada vez de forma mais clara, e os desafios de fato se transformar esses testes em uma experiência corrente de mercado são os mais diversos possíveis, né? A gente tem desde na hora de escolher um caminhão para converter, escolhe-se um caminhão antigo ou escolhe-se um caminhão que trabalha pouco durante o mês. Na hora de se treinar o motorista para que ele possa ter a disciplina de, quando acabar o gás, ele voltar para o posto para abastecer de gás, para que o resultado no final do mês de quanto gás ele consumiu, essa parte às vezes treina-se o motorista, mas por diversos motivos o cara não volta para o posto. Enfim, eu acho que a experiência que a gente está conseguindo aqui como um grupo, através dos diversos testes que estão sendo feitos, mostram para a gente os desafios e vão dar para a gente os caminhos para a gente conseguir encontrar as soluções. A
Ecometano, ela atua, eu obviamente tenho a obrigação de falar um pouco mais sobre resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem uma atuação transversal no mercado de biometano. A gente começou colocando nosso capital nos projetos que a gente considera os mais elementares, mais fáceis de sair, né, as maçãs mais baixas da árvore, que é de fato os projetos nos aterros sanitários, mas a gente também tem interesse na produção de biometano dentro do setor agro-silvopastoril, do setor de biomassa agroindustrial e naturalmente dentro do mercado de vinhaça. E um pouco, cada um, e aí pego um pouco carona no que o professor Nigri estava falando, cada um desses setores tem suas particularidades e é importante, na hora que a gente escolha os projetos a fazer, que a gente seja bastante criterioso na identificação das virtudes de cada um desses empreendimentos, das possibilidades de negócio de cada um desses empreendimentos e que a gente, de fato, invista recursos em cima do que vai gerar resultado, do que é positivo de fazer. Então, a gente, algumas possibilidades, né, quando a gente fala, e aqui repetindo novamente, quando a gente vai para o setor de biomassa, a gente está distante dos centros, dos gasodutos de distribuição de gás. Então, a possibilidade de substituição de diesel, ela é bastante clara. Quando você está perto dos centros urbanos, dos aterros, nas ETEs, naturalmente você tem a possibilidade de ter um gasoduto disponível, então esse tipo de avanço é interessante, mas não necessariamente o consumo está ali, então a possibilidade de você swapar algum dia, de você fazer esse tipo de transformação, passa a ser um fator interessante para o desenvolvimento e amadurecimento desse mercado. E nas usinas de etanol, naturalmente, pelo volume produzido, passa a ser, de novo, essa palavra da troca de gás de uma distribuidora para outra, ou a possibilidade de você, de fato, fazer esse gás circular pelo Brasil, vai ser um avanço positivo para a gente conseguir o desenvolvimento de grande escala desse negócio. A nossa experiência de produção de gás a partir dos aterros sanitários, ela, de fato, vem acontecendo. O projeto 2 Arcos, é esse projeto que está na tela, ele está operando desde setembro de 2014. A gente hoje está produzindo nessa usina em torno de 9 mil metros cúbicos por dia de biometano e a gente vem vendendo uma parcela substancial desse combustível para um cliente industrial que está usando esse gás para geração de energia elétrica. A gente vem também nesse projeto, a gente teve há 2 meses atrás um caminhão de coleta que foi convertido e esse caminhão de coleta hoje está sendo abastecido, ele foi convertido, então ele funciona diesel gás e ele vem hoje sendo abastecido com diesel e com biometano. A gente está no processo de fazer nossa segunda planta, uma planta em Fortaleza. Essa é a foto do que ela vai ser daqui a pouquinho. A inauguração dessa planta está prevista para o meio do ano que vem e é uma planta que tem potencial ou capacidade produtiva de 100 mil metros cúbicos por dia e deve atender diretamente um cliente industrial através de um gasoduto dedicado. O importante, eu acho, aqui é a gente credenciar o biometano de resíduos sólidos urbanos como uma fonte de energia, primeiro, confiável do ponto de vista da sua capacidade produtiva, ou seja, a gente entender que aquele gás que está saindo dali, ele pode sair com um volume e com qualidade estável. Isso é um ponto muito importante dessa apresentação. E, nesse sentido, eu vou contar para vocês um pouco de como é que a gente, de fato, consegue atuar de forma bastante ativa para fazer isso ser uma realidade. Nos projetos de produção de biometano a partir de resíduos sólidos urbanos, faz-se bastante necessário o controle da captação do gás que é feito no aterro. E aí, talvez, esse seja o aspecto de maior transformação quando a gente fala da grande evolução que houve nos últimos 10 anos, né? A gente acha que o biogás passou a ser um assunto por causa da questão dos créditos de carbono, a coleta do biogás em aterros nasceu um pouco por causa disso aqui no Brasil, mas a metodologia de captação de gás que é feita para um projeto de produção de biometano, ela precisa ser completamente diferente da metodologia que é feita para você gerar créditos de carbono de um projeto. E nesse sentido, a gente precisa mostrar ao mercado e precisa mostrar aos senhores e fazer com que vocês levem esse conhecimento para frente. Os sistemas de coleta são sistemas de alta qualidade, sistemas onde a gente tem a responsabilidade não é de coletar biogás, a responsabilidade é de coletar biogás muito bom,
de forma que a transformação desse biogás muito bom em um biometano de alta qualidade, com alto nível de pureza, seja factível dentro de um conceito econômico que faça sentido. Ou seja, essas usinas, a usina de Fortaleza, a usina Dois Arcos, essas plantas são unidades de processamento de gás natural. Aqui existem limpeza, separação de CH4 de CO2, separação de H2S, limpeza de água, separação de contaminantes. Agora, essas plantas elas só vão funcionar dentro de um custo naturalmente competitivo, de forma adequada, se a matéria-prima que ela puxar do aterro for tratável. Então, é importante que o mercado compreenda que o biometano de origem urbana, ele não vem de um biogás pobre, sujo. Ele vem de uma matéria-prima que tem componentes contaminantes, mas esses componentes contaminantes são altamente tratáveis nas unidades de processamento de gás, desde que a matéria-prima seja coletada com qualidade. Então, são sistemas que, por serem montados e operados de forma a gerar essa qualidade efetiva do gás, eles produzem um biogás que é tratável e que é um biogás de alta qualidade, e isso faz com que a gente consiga entregar um biometano de bastante qualidade. Eu coloco aqui o resultado dos últimos 3 meses de fornecimento ao nosso cliente industrial, e ressalto que a gente tem um compromisso de entregar um biometano para esse cliente industrial. Ele usa esse combustível para aplicação num gerador de energia. Então foi combinado com o fabricante do gerador de energia uma quantidade de metano, um range, né, da quantidade do percentual de metano que podia ser entregue. E a gente vem conseguindo entregar o gás sempre acima, com uma concentração de metano sempre acima de 90%, muitas vezes com 94%, 95%, mas o mais importante aqui, certamente, não é a quantidade de metano que está contida nesse gás. Afinal de contas, essa quantidade faz tanto o motor de caminhão, quanto o motor de carro, quanto o gerador de energia elétrica rodar. O que é importante aqui é que a diferença entre o 100% e a quantidade de metano, ela tem no seu componente uma parcela muito pequena de CO2. Ou seja, a gente vai entregar um gás com 90%, 92% de metano, mas sempre com uma quantidade menor do que 1% de CO2. Ou seja, o biometano de resíduos sólidos urbanos, ele tem, pelo menos o produzido a partir de aterros sanitários, ele tem uma característica que é importante. Ele é um combustível de boa qualidade, é um combustível que tem seu valor energético, mas que, por natureza da operação, traz ar. Ele traz nitrogênio dentro da sua composição. O oxigênio que a gente produz do gás, ele é compatível, por exemplo, com o oxigênio que é exigido da portaria 16. A gente pega o combustível produzido em Dois Arcos, ele consistentemente, a gente capta gás com percentual de oxigênio abaixo de 0,1%, 0,2%. Quando esse combustível é produzido para biometano, a gente está sempre ali perto do 0,5%, 0,4%. A diferença entre esse volume de metano e o 100% é nitrogênio. Então a gente acaba tendo um combustível de boa qualidade, mas talvez com um poder calorífico menor do que o poder calorífico que é hoje entendido na portaria 16. O fato mais importante aqui é que, se esse combustível com menor poder calorífico for usado para um consumo dedicado, isso é um jogo combinado entre duas partes e, portanto, não haveria necessidade de algum tipo de mudança nesse poder calorífico. Mas, se a opção for compatibilizar esse gás com a portaria 16, há diversas formas de se fazer esse enriquecimento desse gás de forma que você possa constituir a fonte de aterros sanitários como uma fonte importante na produção de biometano e compatibilizar a qualidade desse gás com o gás natural que hoje é usado e hoje é distribuído pelo mercado. E o importante é que a gente vem demonstrando, e na verdade a gente vem testando em Dois Arcos e realizando uma série de experimentos lá, e a relação que a gente está começando a observar é que, e por que eu ressalto tanto a questão do CO2 no produto final de baixo volume? O que a gente vem vendo é que, na verdade, essas máquinas que são usadas para a limpeza do gás, elas são máquinas que separam o CH4 do CO2.
E a teoria diz que todos os aspectos, todos os contaminantes e particulados, eles são mais leves do que o CO2. Então, o que a gente vem observando é que se a gente tem sucesso na efetiva separação do CH4 do CO2, ou seja, se o gás produto ele tem uma concentração muito baixa de CO2, a gente começa a evidenciar, através das análises que a gente está fazendo, que se o CO2 saiu, os contaminantes e os particulados também saíram. Então a gente começa a criar uma evidência de que, quem sabe, uma forma de monitoramento interessante da qualidade desse produto que vem de resíduos sólidos urbanos possa passar pelo monitoramento constante do CO2, que na prática de mercado seria uma coisa acessível e com tecnologias amplamente disponíveis hoje. Nos nossos projetos, essa é uma foto de 2 arcos, e aqui esse tipo de estrutura já foi amplamente discutido e apresentado aqui pelos outros palestrantes. A gente tem a capacidade de, ou pelo menos do ponto de vista de conceituação do projeto, a gente tem a capacidade de poder fazer injeção em gasoduto, poder fazer a compressão desse gás, tanto para abastecimento das frotas locais, quanto para levar esse gás até um cliente industrial. Nesse caso aqui do projeto 2 arcos, essa foto da direita mostra, a gente tem uma carreta, a gente hoje leva mais ou menos uma carreta dessas por dia para o nosso cliente industrial, e a gente tem na planta também sendo abastecido um veículo de coleta de lixo. O projeto 2 arcos também teve uma visita ilustre tempos atrás, a Scania passou por lá e foi com bastante alegria que a gente conseguiu compartilhar esse teste com a Scania e recebeu feedback também positivo da qualidade do gás e da possibilidade de uso desse gás. E recentemente a gente está agora conduzindo esse caminhão de lixo, foi convertido um mês atrás, e ele está licenciado. O processo de licenciamento chega até o final, mas tem seus dificultadores. Eu pego as palavras que não tem processo de licenciamento simples no Brasil, mas esse é um processo que, simples ou menos simples ou mais simples, ele chega até seu final e o caminhão pode ser certificado de forma correta. E a gente está animado com a possibilidade de poder ampliar esse teste para uso, não necessariamente em toda a frota, mas certamente nos veículos que, no mínimo, fazem o transbordo, porque são nesses veículos que tem maior consumo, onde a gente vai observar, no uso da tecnologia do diesel gás, a maior efetividade. Então, a mensagem que a gente deixa aqui é que, no setor de resíduos sólidos urbanos, se a gente se permitir a possibilidade de enxergar os aterros sanitários como poços de gás, há ali poços de gás de alto valor, com altos volumes, amplamente bem localizados e que tem um potencial de transformar um pouco da matriz de combustível que move o lixo de um lado para o outro de alto valor agregado. Obrigado pelo tempo de vocês.